Muito bem. Nós estamos estudando o livro do Edward e ele trabalha um aspecto sobre esse crescimento da espiritualidade. Por favor. Esse crescimento da espiritualidade, de uma maturidade espiritual, e hoje, em especial, nós vamos estudar sobre peregrinos rumo à pátria celestial. Peregrinos rumo à pátria celestial. Você é um peregrino nessa terra? É um nômade? É alguém que não tem moradia nessa terra? Se você é um cristão, você sim é um peregrino nessa terra. Você está peregrinando. Lembra o hino 114, se eu não me engano? Peregrinando por sobre os vales e sobre os montes, vejo a luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. E aí, brilho celeste, brilho celeste. Mas um aspecto importante para nós entendermos que nós não somos dessa terra. Obrigado, meu irmão, valeu. Apesar de estarmos nessa terra, nós estamos aqui, mas a nossa pátria, a nossa estrutura, o nosso desejo, não deve ser as coisas dessa terra. E o que o mundo quer vender para nós, ele quer tirar o nosso desejo, a nossa, pode falar até a ambição, né? Daquilo que você quer muito, aquilo que você almeja demais, daquilo que é do céu e colocar naquilo que é da terra. E isso, ele tenta mudar os nossos valores e os nossos princípios com isso. Porque o que eu quero é o que eu vou buscar. Então o mundo trabalha no quê? Trabalha no que você quer, com coisas, objetos. E aí vem aquela frase que é muito famosa, né? Você tem direito de ser feliz, você pode mais, se valorize mais, se ame mais. O que ele está trabalhando com isso? Valores humanos. Porque se valorize mais olha, né, não aceite qualquer coisa, né? Faça tal coisa, tenha tal atitude. Mas nunca é abrir mão de si e assumir o que Deus quer para nossas vidas. O nosso objetivo hoje é mostrar que a vida cristã é uma jornada que que precisamos avançar com fé nessa jornada. Precisamos avançar com fé, não olhando as coisas dessa terra, mas olhando as coisas espirituais, que está além dessa terra. E aqui, o que nós queremos fazer é aplicar esse ensino com uma perspectiva eterna, uma perspectiva da eternidade, entendendo desafios como esperança em Cristo. Nós estamos nessa terra, a nossa pátria não é aqui, é no céu, mas ainda temos o desafio de esperar em Cristo. O esperar em Cristo. Não que eu estou aqui promovendo ou aqui colocando que queremos morrer para ir para o céu, não é isso, né? Não é isso. Enquanto estamos aqui, vamos viver aqui, glorificando o Senhor Jesus Cristo. Mas não com uma esperança, o quê? Terrena, mas com uma esperança do céu. Vamos ver o texto que nós já lemos lá na nossa liturgia, que é Hebreus 11, versículo 13 e 14, de forma mais reduzida nesse momento. Diz assim: todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra, porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria.
Pai de amor, nossa alegria, nossa paz, nossa certeza, nossa convicção está em Ti, Pai. Por isso, nós pedimos que o Senhor venha abrir nossos olhos, os nossos corações, nossas mentes, para que possamos ver, ouvir e entender o que o Senhor quer para nós. Ó Deus, livra o nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos das coisas corruptíveis, das coisas que acabam, das coisas que se destroem, mas que o nosso coração, nossa mente e os nossos pensamentos e ações estejam firmadas e pautadas no Senhor, nosso eterno Pai. Ó Deus, dá-nos essa viva esperança, que possamos esperar com fé e coragem todos os dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai. Peregrinos rumo à pátria celestial. Somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, é o primeiro ponto que eu quero abordar. Somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Talvez você já tenha teve a alegria de comprar uma casa, né? Eu lembro, né, quando nós compramos a nossa casa lá no Camilópolis. Compramos a casa, fomos lá, olhamos e saiu documentação, chegou o dia tão sonhado de pegar a chave, fomos lá pegar a chave, e aí fizemos aquela festa celebrando o Senhor Jesus Cristo. Que bênção, né? Que bênção comprar o teu primeiro imóvel, tua casinha, né? E para o pastor mais ainda, né? Porque ele precisa de um lugar para passar a velhice, né? Precisa de um lugar para passar a velhice, né? Assim como todos precisam de um lugar, o pastor também precisa, né? Um lugar para passar a sua velhice. Após chegar à aposentadoria, poder descansar em paz ali e não dar trabalho para ninguém, né? Todos nós esperamos isso, né? Todos nós esperamos isso, né? Não, trabalho faz parte, né? Trabalho faz parte, né? A gente sempre tem um jeito, né, de ser ajudado, graças a Deus por isso, né? Mas uma coisa é ter o seu nome numa escritura aqui nessa terra não quer dizer que você faz parte dessa terra. Não quer dizer que você está com a esperança ligada nessa terra. Mas o que mais é importante ainda do que além de ter o seu imóvel aqui, sua casa, o seu ponto seguro, é você ter a esperança lá no céu. Ter esperança numa morada celestial que ladrões não roubam, não escavam, ferrugem não vai lá e destrói, né? E a gente fala assim, nossa, eu tenho minha casa, agora estou seguro. É mesmo, tem certeza disso? Nosso condomínio do lado lá, esses tempos atrás, invadiram o condomínio, lá no Camilópolis, lá invadiram o condomínio do lado e foi roubado, assaltado. Não sei qual que é o termo correto aí, né, se é roubado, se é assaltado, mas quando o morador não estava, entraram nos 3, 4 apartamentos lá, arrombaram as portas e roubaram o apartamento dessas pessoas ali no condomínio do lado, com portaria 24 horas por dia. Eu fiquei olhando e falei, meu Deus, aqui do lado, daqui a pouco a polícia chegando lá e tal, e aquele barulho todo, né, aquele barulho todo. E se nós formos pensar, aqui nessa terra as coisas elas são passageiras, elas são pequenas mesmo. As pessoas roubam, escavam, ferrugem corrói e destrói. Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Nós só estamos nela. Nós só estamos nela, mas ela não é o nosso desejo, ela não pode ser a nossa ambição, ela não pode ser a nossa vida, ela não pode ser a estrutura do nosso viver diário, mas nós devemos olhar, viver aqui, mas olhando quem? Lá no céu, porque nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Olha o Salmos 39, versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou o quê? Forasteiro. Sou forasteiro à tua presença.
peregrino como todos os meus pais o foram. Sou forasteiro, eu não sou dessa terra. Nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros nessa terra. Nós não somos e fomos feitos para ela aqui, apesar de estarmos aqui. Olha Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardemos o Senhor Jesus Cristo. Somos forasteiros nessa terra, porque a nossa pátria não é aqui, é lá no céu. A nossa pátria está nos céus. Tudo que nós colocarmos aqui deve ser para engrandecer o nome do Senhor que está no céu. Não deve ser o objetivo e a centralidade da nossa vida. E aí, o Senhor Jesus vai falar assim, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se nosso tesouro está nessa terra, se começamos a amar mais as coisas dessa terra, o nosso coração vai ficar o quê? Nessa terra. E aí é muito fácil nós chorarmos por uma borboleira que morre, né? Porque está fazendo uma sombrinha para mim, né? É muito fácil nós começarmos a chorar e a lamentar por coisas dessa terra. Se o nosso coração está nela, se a nossa centralidade está nela, se o nosso objetivo é essa terra, então nós devemos chorar e desejar o quê? As coisas do céu, da pátria celestial. É o nosso objetivo, é a nossa centralidade, é a nossa vida. Eduardo se destaca que essa confissão revela aonde está o nosso coração, aonde está a nossa vida, aonde está a nossa jornada. Se eu só vivo para ter saúde, então eu vivo para essa terra. Mas eu quero ter saúde enquanto estou aqui, para que o nome do Senhor seja glorificado, mas não olhando essa terra, mas olhando o quê? A terra celestial, a pátria celestial. Isso deve estar culminante, isso deve estar na centralidade da nossa vida. Isso deve estar na centralidade do nosso coração, buscar aquilo que é eterno, e não aquilo que acaba e que se destrói. Olha a confissão de fé. Confissão de fé do Westminster, no capítulo 32, no primeiro ponto. Fala assim, os corpos dos homens, depois da morte, voltam ao pó e veem corrupção. Suas almas, porém, que nem morrem, nem dormem, tendo uma existência imortal, voltam o quê? Para onde? Imediatamente para Deus que as deu. Então, quando nós morremos, o que acontece? O corpo volta ao pó, mas tem uma coisa que é eterno aqui, que é o nosso espírito, a nossa alma. Espírito e alma junto, tá? Dicotomista aqui, tá? Não tricotomista, dicotomista, unido. O que acontece com nossa alma, nosso espírito? Ele volta para Deus. Aonde já vai desfrutar do quê? Das delícias do céu. Esperando, sim, a ressurreição de todos no final, mas esperando ali, mas já com um gozo do Senhor. Meus amados, nós devemos pensar e ver e almejar não as coisas que se destroem e que vão ficar em pó, mas olhar aquilo que é maravilhoso, aquilo que é imortal, aquilo que vem de Deus para a nossa vida. Assim como o Senhor é eterno, nossa alma também é eterna. E nós iremos passar a eternidade, aqueles que estão no Senhor, com o Senhor Deus. Mas também aqueles que descansam sem o Senhor vão passar a eternidade também, mas em outro lugar, que se chama inferno, o lago de enxofre, que queima e não se consome. E por isso que ele queima e não se consome, porque é eterno e não vai se acabar. E lá não é um lugar onde o diabo reina, tá? O diabo não está reinando lá, né? Com um tridente lá e ele é o Deus do inferno, né? Não, ele não é o Deus do inferno. Ele é o prisioneiro do inferno. Ele está preso, né? Então ele não vai ser o rei,
né? Ele não vai ter um reinado no inferno lá, e como alguns pensam, né? E é o diabinho aqui, outro diabinho ali, servindo a ele lá. Não, ele lá é um prisioneiro. Ele é um prisioneiro. Apesar de que nas nossas prisões aqui sempre tem um manda-chuva, né? Sempre tem um cara que manda lá de dentro, né? Mas lá não. Nós estamos falando de uma prisão do Senhor Deus, né? Que criou, né? Não que os homens criam, que as pessoas mandam e ligam lá de dentro e fica dando aquele trote em você, querendo que você deposite um dinheiro para eles lá. Não, não é isso não. Lá o diabo não reina, lá o diabo é um prisioneiro. E por isso nós devemos olhar que a eternidade, ela existe. E nós devemos, assim, colocar o nosso coração naquilo que é do Senhor Deus. Nós não somos não somos para essa terra. Nós não fomos preparados para viver a eternidade nessa terra. Porque aqui o pecado domina ainda os nossos corações. Peregrinos rumo à pátria celestial, em segundo lugar, não se acomode aos prazeres passageiros. Não se acomode aos prazeres passageiros. Por quê? Porque eles são passageiros, eles são pequenos. Você gosta de pudim? Gosta de pudim? Edson, gosta de pudim? Quem não gosta, né? Quem não gosta? É muito bom. Alguém não gosta de pudim? Olha, todo mundo gosta de pudim aqui, tá vendo? Comer o pudim é bom? Ah, mas um pudinzinho depois do almoço, do domingo, não é bom demais? Não é muito bom? Rapaz, é uma delícia comer pudim. Olha, quando tem, 2 fatias, pelo menos, né? Bem avantajada, né? Mas, quanto tempo demora para você degustar um pudim? 3 minutos? 1 hora? Rapaz, mas que pudim grande é esse, meu? 1 hora? Degustar, não é para degustar, para comer um pudim. Para fazer 1 hora, para comer 2 minutos. Come tudo, né? Não, mas olha só, quanto tempo demora você para comer uma fatia de pudim? Vamos pensar assim, que você comeu bem devagarzinho. 5 minutos. 5 minutinhos. Passou os 5 minutos, você comeu o pudim, o que aconteceu? Acabou. Vai ficar só a tristeza, né? Do arrependimento. Por que eu comi 2 fatias, né? Por que eu comi 2 fatias? Porque eu podia ter comido uma só. Não precisava disso, né? Não precisava disso. Ai, minha diabetes, né? A diabetes aqui, a diabetes, né? A diabetes aqui, ó. Né? E fica o quê? Fica o peso. E isso eu estou trazendo por quê? Estou trazendo para nós, porque nós não devemos nos acomodar com os prazeres, que são passageiros, e que se acabam, e se desfazem. Porque uma fatia de pudim se acaba muito rápido. Se a nossa centralidade, se a nossa busca for para buscar os prazeres, elas são pequenas, eles são pequenos. E automaticamente a nossa vida vai ser o quê? Pequena também. Eu quero só crescer, casar, ter meu filho e pronto, mais nada. Então, a cada fase dessa daí, você cumpriu algo que é passageiro, que é pequeno. Sim, devemos querer, sim, crescer, amadurecer, constituir família, ter filhos, mas o nosso prazer maior não pode estar nisso daí. Porque senão isso se torna o ídolo da nossa vida, do nosso coração. A nossa vida tem que estar centrada no Senhor Deus e buscando aquilo que é eterno, aquilo que nada pode roubar, nada pode destruir, nada pode nos tirar de nós, porque é o reino dos céus. E aí Jesus vai falar sobre isso, Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça.
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acontece que nós começamos a buscar primeiramente as demais coisas, né? O pudim, o churrasco, né? O meu prazer, a minha vontade, e deixamos de buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor em primeiro lugar. E começamos a nos colocar no primeiro lugar. E isso alimenta um processo de idolatria no nosso coração e da mudança de propósito de vida para nós. Tempos atrás, um irmão me ligou, há uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos. Não estava aqui ainda não, estava em outra igreja. Ele ligou, pastor, estou me separando. Não dá mais, estou me separando, não dá mais. Eu tenho o direito de ser feliz, eu quero ser feliz, e ela não me dá felicidade. Eu quero ser feliz, eu quero ser feliz. Tá, primeiramente, você está ligando para informar ou para ver a minha opinião? Não, eu estou só informando. Falei, então, está informado. Mas você sabe o que eu acho sobre isso, não sabe? Sim, eu sei, mas não me importo. Então, ok, siga o teu caminho. Busque a tua felicidade, mas já te ressalto que você não vai encontrar. Por quê? Porque o ser humano, na sua cegueira, ele busca os prazeres que são pequenos, passageiros, e que, em primeiro momento, alegra a alma, em primeiro momento, satisfaz os desejos, as concupiscências, né? Os desejos pecaminosos do nosso coração e carnais até do nosso coração, a busca de coisas passageiras. Não se acomode com as coisas passageiras. Não se acomode com aquilo que o mundo vem te oferecer, como aquilo que vai realmente satisfazer o teu coração. E você vê como que o mundo já entendeu qual é a linguagem de falar isso para você. Ele vem falar assim, ó, começa aqueles videozinhos pequenininhos assim, quanto tempo você viveu sem descobrir que tal e tal coisa é muito bom? Ou você precisa descobrir isso aqui. Eu descobri uma forma secreta para ser feliz. E sempre alguém descobre uma forma secreta que ninguém mais descobriu e que agora está oferecendo para você de graça para que você encontre a felicidade. Mas tudo isso ele quer vender o que para você? Uma necessidade que você não tem. Criando uma necessidade para vender um produto. É assim que o mercado faz. Ele cria, você precisa disso daqui, e você, ao olhar e ver, oh, é verdade, eu preciso daquilo lá, ele vai correr atrás daquilo que é passageiro, daquilo que é pequeno. Ser feliz e estar feliz, perfeitamente. Sim, perfeito. Ser feliz e estar feliz, né? Estado de espírito e a forma de ação, né? E essas coisas elas são pequenas, né? Porque, vamos supor, você compra um carro zero agora, saiu da concessionária, ele deixou de ser zero. Aí tu estacionou lá no mercado, né, o carro lá, bem que isolado assim de todos os outros carros, para nenhum carro bater na tua porta, né? Aí tu chega lá, tá uma caminhonetona do lado do teu, lá, daquela bem grandona, e aí que você olha assim, tem aquele risquinho na porta, assim, que o abençoado abriu a porta e bateu na porta do teu carro e fez aquela marquinha assim, ó. Você olha e fala, que desgosto, acabei de comprar o carro, zero, paguei, estou com as prestações, a Bíblia das prestações está lá ainda em casa para pagar, e aí vem né, essa pessoa aqui, estacionou aqui do lado, esse abençoado, só que não, né, e risca a minha porta. Olha só, as coisas pequenas, elas podem querer assumir
a base do nosso coração, pode querer assumir a centralidade da nossa vida. E o mundo vai querer nos oferecer justamente essas coisas, para colocar como alvo e objetivo da nossa vida. Mas acontece que nós não devemos aceitar isso como algo bom para a nossa vida. Olha só o que diz 1 João. Não ameis o mundo. Não ameis o mundo. Nem as coisas que há no mundo. Não ameis, não ame o mundo. Não ame o mundo e não ame nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso aqui é um baita de um chute na boca do estômago. Vou falar a verdade. Porque quem que não gosta de ter uma casa bem arrumadinha, num lugar bom, né? Uma cobertinha quentinha, cama quentinha para dormir nesse frio. Se tiver um travesseiro de orelha, melhor ainda, né? Para estar junto contigo lá, né? Quem que não quer? Todos nós queremos uma companhia, alguém, as coisas boas para comer, para dormir. Mas ele fala que não deve ser a centralidade do nosso coração. Fazer a tua vida com aquele objetivo. A tua vida não é o mundo. O objetivo da tua vida não é o mundo, não é a faculdade, não é o estudo, não é a profissão, não é a conta bancária. Mas o teu objetivo nesse mundo é amar o Pai. É amar o Pai de todo o teu coração e seguir o plano que o Pai tem para você. E ele fala assim, olha, tira o olho do mundo, arranca o olho do mundo e coloca em Deus. Porque senão o mundo acaba se tornando o quê? Um ídolo do teu coração. O objetivo da tua vida, a centralidade da tua vida. E isso aqui é terrível, meus irmãos. É terrível. Porque nós somos feitos com um desejo de adorar. Isso está intrínseco em todo o ser humano. E em qualquer lugar do mundo que você encontrar uma tribo lá no meio do nada, um ser humano lá, ele vai adorar alguma coisa. Alguma coisa ele adora. Ah, mas e o ateu não adora? O ateu adora também. O ateu também é um adorador do ateísmo, do nada, de si mesmo algumas vezes, né? E ele sempre, o ser humano sempre vai adorar algo. E no seu processo de adorar algo, ele coloca as coisas na sua volta. E se nós não colocarmos nosso coração em Deus, nós vamos adorar alguma coisa. E o mundo faz isso. Ele vende isso daqui como algo precioso, algo maravilhoso para você. Algo que vai encher teu coração, que vai alcançar a tua vida. E quer ver só aonde muitos caem aqui? Na crise da meia-idade. Naquela fase dos 50 aí, né? Estou chegando lá, estou com 47, né? Estou chegando lá. Mas a fase da meia-idade é onde muitos homens e mulheres caem aqui. Sabe por quê? Porque eles chegam ali na idade dos 50 anos, 45, 50 anos, as mulheres um pouquinho antes, e eles olham para trás. E ao olhar para trás, eles começam a pensar e analisar o que eles conquistaram na vida. E muitas das vezes essa conquista ela não é tão tangível, não é tão, eu não consigo enxergar tão facilmente. E aí ele fala, minha vida está acabando, o que eu realizei na minha vida? O que eu conquistei na minha vida? E aí cai numa busca desenfreada. Por isso que a gente vê homens aí de 60 anos, compram uma Harley Davidson, uma motona, né, uma jaqueta de couro, né, e começa a andar aí perdido aí, tentando separar da família, né, abandona a família e tentando azarar as menininhas por aí. Por quê? Crise.
Crise da meia-idade, porque deixou o mundo adentrar o seu coração, deixou o mundo conquistar a sua vida, deixou o mundo aliciar os seus olhos, os seus desejos, e abandonou as coisas que são eternas. Claro. Sim, claro. Perfeito. Uhum. Verdade. Sim, sim. A gente ensina o mundo como prioritário para a nossa vida e para a vida deles. Filho, você vai ter que crescer, você vai ter que amadurecer, arrumar um bom emprego, uma boa escola, estudar e passar no concurso e educar para você comprar tua casa, você casar e você tal e tal e tal e tal. E eu lembro quando meus meninos eram pequenininhos, Zé Carlos, se me permite acrescentar alguma coisa aí também. A gente, os Victor e Nicolas, hoje já estão grandes aí, né? Já estão 20 anos e 14 anos. Mas quando os nossos meninos caíam, por exemplo, aí eles vinham e a gente fazia uma massaginha saratudo. Muitas vezes não era nem nada assim, era só uma raladinha, só aquele, né? Aquele denguinho que eles queriam. E a gente pegava lá e fazia massaginha saratudo, tal, ali, uma massaginha saratudo, fazia aí e já saía correndo. E chegou uma hora que eu fiquei assim, falei, o que eu estou ensinando com isso para o meu menino? E comecei a refletir sobre isso, né? Ele está aprendendo que é comigo que vai sarar. Eu estou ensinando para ele que a solução está em mim. E foi, está errado. E eu comecei a pensar sobre isso, está errado, não está certo não. Eu tenho que ensinar para ele que a solução está na onde? Está em Deus. E aí a gente começou a mudar. Foi um processo, primeiro na gente. Aí, em vez de fazer massaginha saratudo, a gente fazia uma oração. Ele vinha, a gente pegava ali, colocava a mãozinha ali, Senhor Deus, o Victor se machucou, peço que o Senhor esteja curando o pai ele, em nome de Jesus. Amém. Aí começou a mudar. Com uma pequena atitude. Ah, mas é muito religioso. Ah, mas é crente demais? Até a gente vai dizer que é crente demais? Por que não? Né? Sim, é uma grande atitude, mas assim, é um princípio que você está ensinando, que as coisas vão ser voltadas para o Senhor. E com ações assim da vida prática, porque a gente ensina uma coisa e fala outra. Né? Você tem que amar a Deus, aí você tem que fazer, você tem que ser, você tem que correr. Por que a gente não começa a ensinar com as pequenas coisas? Uma pequena oração, quando a criança se machuca ali, dá uma massaginha ali, dá aquele afago, né, no coração daquela criança, mas ora com ela. Pede a Deus que venha curar ela ali. Porque isso tira de você e coloca na onde? Em Deus. E isso aqui é muito mais poderoso. Porque você, via de regra, a gente nunca está sempre do lado dos nossos filhos. Uma hora ou outra ele vai estar sem a gente. E eles têm que aprender que o prazer dele não está nas coisas passageiras. Está no Senhor Deus, que fez o céu e a terra. O viajante não se distrai com acomodações temporárias. O viajante não pode se acomodar com instalações temporárias. Pode ser a melhor instalação, pode ser o melhor hotel. Olha, tem aqui uma pousada grátis, fique aqui. Pousada grátis, né?
pare aqui, aqui você vai ter café da manhã, você vai ter almoço com churrasco, com costela, né? Com costela, paranaense gosta de costela. Olha, eu gosto de uma costela assada, que não é brincadeira, gente. Com mandioca, então, é uma delícia, né? É muito bom, muito bom. Fique aqui, aqui você vai ter um lugar confortável, um lugar agradável. Fique aqui, não saia daqui. Não continue a viagem. É isso que o mundo está falando para a gente. Se alegre com as coisas aqui passageiras. Mas nós não podemos nos alegrar e parar a viagem com acomodações temporárias, com um banho quentinho, com os prazeres, com o conforto desse mundo. Pelo contrário, por mais conforto que eles nos dão, eu devo estar olhando os céus e continuar a jornada. Não parar demasiadamente naquele lugar para viver o seu coração. João Calvino fala assim: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. Se nós pararmos para ficar ali estagnados, nós vamos criar ídolos no nosso coração. Olha que lugar bom, né, que Deus me deu. Que lugar agradável que Deus me deu. Será que foi Deus que te deu mesmo? Ou aquilo ali é uma artimanha de Satanás para te aliciar, para desviar o teu olhar. E Satanás faz isso mesmo. E ele começa a vender um descontentamento no teu coração. Olha, está vendo lá? Está vendo teu filho? Como que ele é rebelde. Olha, está vendo a tua esposa? Está vendo teu marido? Olha lá, aquilo lá que é bom, aquilo lá que é bom. E não é. Pelo contrário, aquilo é muito ruim, porque isso desvia o nosso olhar, o olhar do nosso coração. Não podemos deixar que o mundo venha captar nossa atenção, venha raptar o nosso olhar e venha trabalhar em nossas fraquezas, para que a gente possa sentir aliciado, embebecido com aquilo que está sendo oferecido e desviar da nossa caminhada celestial. Nós devemos ficar atentos para que o nosso olhar seja na pátria celestial, naquilo que é maior. Peregrinos rumo à pátria celestial, em terceiro lugar, devemos buscar a santidade, é o caminho para o céu. A santidade é o caminho para o céu. Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, aí versículo 15 e 16. Olha só, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade é o caminho para essa busca da pátria celestial. Eduardo afirma que não há outro caminho para o céu além do caminho da santidade. Santidade não é perfeição aqui e agora, mas é um caminho de fé, arrependimento e obediência. É um caminho diário, constante. É um caminho de busca permanente no Senhor. E assim vamos chegar no céu em santidade. Por isso é preciso abrir mão das coisas dessa terra, dos prazeres dessa terra. Voltando para a nossa confissão de fé, no capítulo 13, no ponto 1, aqueles que são eficazmente chamados e regenerados têm o homem interior, um princípio real de santidade. Olha só, nós temos esse princípio real de santidade em nós, mas nós devemos fazer o quê? Alimentá-lo, né? Que é o que nós chamamos de santificação progressiva, diária e permanente. Não é uma onda de buscar a Deus e abandonar a Deus, buscar a Deus e abandonar a Deus. Não, ela é diária e permanente. Somos chamados, somos regenerados, somos aqui transformados pelo poder do Espírito Santo, mas agora temos o quê? Essa busca da santidade. Busca diariamente da santidade, busca diária da santidade. E aqui tem uma pergunta aqui, Você tem buscado crescer em santidade diariamente? Buscado crescer diariamente em santidade?
Quais práticas você precisa ajustar para colocar o teu coração numa santidade maior ainda? O que nós não podemos fazer é nos acomodar na santidade. Ah, tá até aqui, já está bom, já conheço um pouco do Evangelho, já oro para almoçar, para jantar, para tomar café, leio minha Bíblia para dormir e ponto. É até aí só que você vai? Não tem um processo maior, mais contínuo de olhar as coisas do céu? De almejar mais a Deus, de almejar mais o céu? Ou você vai até a primeira crise, o primeiro confronto do teu coração? Nós não podemos parar quando somos confrontados no nosso coração. Não, mas a partir daqui dói demais, pastor. Ah, então, é ali que você precisa mexer. É lá onde que dói. Né? Porque até onde está confortável, está tudo bem. Né? Deixa os meus anseios, meus problemas de lado. Né? Deixa lá de lado. Não, pelo contrário, devemos buscar sempre em santidade, em busca e uma jornada consciente com o Senhor. Peregrinos rumo à pátria celestial, em quarto lugar, a jornada é difícil, mas também ela é cheia de quê? Esperança. Ela é cheia de esperança. Há uma jornada, mas uma jornada com esperança, com fé viva, com fé que é alimentada no Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios. Não sabeis não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está cheio de esperança. Olha, eu não vou correr como correm aquelas pessoas, mas eu vou correr como quem? Quem corre numa coroa que não é dessa terra. E ele fala assim, olha, eu me esforço de muito para buscar o quê? Para buscar aquilo que o Senhor Deus quer para a minha vida, para que eu não seja desqualificado. E ele está se esforçando para isso. Então, há uma jornada muito difícil, mas ela é cheia do quê? De esperança. Ah, mas é muito complicado, pastor, isso aí é difícil demais. É difícil, sim. Então, se é difícil, comece a fazer mais cedo, né? Vamos começar antes, né? Não vamos deixar para a última hora, não, porque se é difícil, tem que começar mais cedo, né? Não estou desperdiçando força, não, né? Eu tô aqui aplicando a energia de forma correta, né? Eu não fico que nem bobo aí batendo no ar, né? Pelo contrário, eu estou colocando energia na forma certa. É isso que ele está falando. Então, eu vou me esforçar. É difícil andar com Cristo, gente. É complicado viver uma vida de santidade. É complicado não ser aliciado pelo mundo, pelas coisas do mundo. É complicadíssimo. É muito complicado. Mas, o que tem? Tem uma promessa. Vá, se esforce, busque, coloque, porque nós temos uma coroa incorruptível. Então, com muito esforço e dedicação, coloque a tua vida, coloque o teu coração nisso daí, porque vai dar certo. Nós temos uma promessa viva, uma promessa maravilhosa de vida com o Senhor. Romanos 8:18 fala assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que a ser revelada em nós. Não dá para comparar. Não dá para comparar. O sofrimento dessa terra
não se compara com as coisas que estão por vir. Ah, mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. É bem isso mesmo. Porque está falando que é algo muito maior que está lá no céu. Então, não fique ligado ao sofrimento. Não se ligue demasiadamente com o sofrimento. Né? Deixe que ele vai vir, ele vai estar lá, você vai passar por eles. Mas se ligue com o quê? Com o Senhor Deus. Se ligue na promessa. Né? Toma a tua cruz e segue-me. Porque lá na frente você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Lá na frente você vai ver o resultado que você vai ter. Né? Mas não um processo de ambição. Não estou falando para você alimentar um processo de ambição. Estou falando para você alimentar um processo de desejar Deus. Desejar aquilo que está lá no céu. Aquilo que vem do céu para as nossas vidas. Essa é uma jornada que exige crescimento contínuo e permanente. Não é uma jornada que fala assim, é só aceitar Jesus e ponto, acabou. Né? Aceita Jesus como seu Salvador e está tudo certo, você vai morar no céu. Né? Não, mas calma aí. Aqueles que realmente, de fato, tiveram esse encontro com Cristo, esses vão viver continuamente no Senhor Jesus Cristo. E é o ponto 5. A jornada exige crescimento contínuo. Provérbios fala assim, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar o dia perfeito. Está lá, nasceu e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai subindo, vai o sol, daqui a pouco você vê o sol está a pino, está ali. Essa é a comparação que Provérbios fala, que a vereda dos justos é como a luz da aurora, vai crescendo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Qual que é o alvo da tua vida? Aí a gente volta naquele processo novamente. Qual que é o alvo? Qual que é o objetivo? Não é chegar até o 5º dia útil, chegar até o final do mês, pagar as contas, né, os boletos. Porque senão a gente fica igualzinho os de fora. A gente fica igualzinho os que não têm Cristo. Qual que é a diferença? A diferença é que a gente só está pagando o boleto e está vindo para a igreja cantar. Mas então não está muito... Está sendo como um sino que só soa, que só bate, que só faz barulho. E Jesus ele tem um convite diferente. Ele fala, não seja assim. Coloque como Cristo como o teu alvo. A morada celestial que ele foi preparar. É isso que é o nosso objetivo. É chegar no último dia e receber o convite, vinde a mim, filhos de meu Pai. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso alvo. Os peregrinos, esses devem caminhar em santidade, avançando no amor de Deus e no conhecimento de Cristo todos os dias, almejando e anunciando a verdade da salvação para todas as pessoas, porque é isso que deve estar movendo o nosso coração. E por último, tudo nessa vida deve servir ao propósito da jornada. Se não serve para a tua jornada, deixe de lado. Isso aqui não serve para a minha jornada celestial, a pátria celestial. Então deixe de lado, abandone. Abandone. Tudo na tua vida deve servir para o propósito da jornada final. Se não servir, deixe de lado. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3, de 1 a 3. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas aqui dessa terra. Lembra lá aquele hino? Pensai... Noemi, me ajuda aí. Aquele hino lá, Noemi. Noemi, me ajuda aqui. Pensai nas... Isso. Pensai neste lar lá no céu, onde a morada dos... Vem isso aí. Onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Pensai, pensai... pensai neste lar lá no céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Pensai neste lar lá no céu. Que maravilha, meus irmãos.
Ao pensar nesse lar lá do céu, a gente deve pensar um pouco mais sobre isso. A gente deve refletir mais um pouco sobre isso. E aí, se me permite, Sérgio, eu lembro do reverendo Armando contando aquela história que a gente contou domingo passado, ali na saída lá, né? Aí, lembra um dia que o reverendo Armando estava pregando aqui na igreja, ele falou assim, o que a minha mãe está achando lá, porque eu estou demorando para chegar, né? 46 anos depois que a mãe faleceu, ele foi, né? Demorou 46 anos. O que o Armandinho está fazendo naquela terra? Será que ele não veio aqui para o céu? Né? Ele falando lá aqui em uma pregação um tempo atrás. Realmente nós devemos pensar nas coisas lá do céu. Não desistir, não esquecer. A nossa pátria não é dessa terra. Nossa pátria é do céu. Devemos olhar com fé e coragem, santidade, e buscar a pátria celestial que Ele tem para mim e para você. Olhar para o Senhor, nosso Deus, e ver que Ele tem promessa viva e não vazia. O que Ele oferece, ladrões não podem cavar, não podem roubar, não podem taxar. Né? Não tem imposto, né, para isso daí. Né? Não tem, ainda, né? Porque se tiver imposto, quero ver quem vai ter condições de pagar. Mesmo que seja 0,00001, quem vai ter condições de pagar? Ninguém vai ter condições de pagar. Né? Graças a Deus por isso, porque não se pode taxar isso. Né? Nós devemos olhar para o céu e andar firme nessa terra, olhando o céu, a cada dia e a cada tempo. Que Deus venha te fortalecer, que os seus olhos venham estar firmados no céu. E que possamos um dia reencontrar com aqueles que um dia ombrearam aqui conosco, né? Lá no céu, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo e exaltando a Ele pelo céu e pela morada celestial que Ele dá a todos os seus. Pai de amor, quero agradecer, porque o Senhor nos dá alegria de termos uma promessa viva, uma promessa maravilhosa, uma promessa, Pai, de que as lutas dessa vida, elas terminam aqui, que as lágrimas, elas vão terminar aqui, que o choro, eles vão ficar aqui, e que um dia, Pai, nós vamos estar no lugar aonde não há mais choro, tristeza e nem ranger de dentes. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela promessa, a promessa de estarmos plenamente na Tua presença, completamente. E, ó Deus, obrigado porque o Senhor nos enche com viva esperança. Esperança, Pai, tal que alimenta o nosso coração a continuarmos a jornada, a permanecermos firmes e firmados, ó Pai, em Ti. Renova, ó Pai, a fé, o amor e a esperança de cada coração, que possamos olhar para o Senhor e no Senhor, ó Pai, permanecer todos os dias. Não permita, ó Pai, que os nossos olhos sejam aliciados pelas coisas desse mundo, pelos prazeres dessa terra, mas que em nome do Senhor Jesus, Pai, quando os nossos olhos começarem, ó Deus, a desviar de Ti, o Senhor venha chamar nossa atenção através do Seu doce Santo Espírito, e que possamos, ó Pai, ser convencidos, ó Pai, dos nossos erros, e corrigir, ó Pai, o percurso, e não ficar aliciados, não ficar estagnados, ó Deus, em qualquer pousada nessa terra. Mas que possamos entender, ó Pai, que somos peregrinos aqui, e estamos numa viagem rumo a Canaã celestial. E em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, Pai.